Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós, boa vida em abundância, nação de Deus. Personal trainer espiritual, bom dia aí, nação constituída no amor da cruz. Hoje nós vamos começar a segunda parte, né? A resposta na segunda parte sobre a mensagem da última mensagem de Jesus na cruz, né? Foi assim universal, foi para a nação de Israel, mas também foi universal. Vamos tratar desta mensagem de Jesus de Nazaré, que foi universal. Primeiro nós já vimos no vídeo anterior que Jesus de Nazaré pregou, né, que tudo que ele veio fazer, né, fazer se cumpriria naquela nação, naquela geração, né? Então nós vimos isso já no outro vídeo em Mateus 24, versículo 34. Vimos também que ele veio cumprir a profecia de Isaías 61. Exatamente ali no versículo 2, o dia da vingança, né, que seria o dia do juízo. Mas ali todo Isaías 61. Agora, uma mensagem de Jesus de Nazaré que foi universal foi trazer o quê? A reconciliação, né? A reconciliação da terra com o céu. Vamos lembrar que o primeiro Adão, né, trouxe o pecado para aquela geração ali, nação dos hebreus, né? Então ele veio como o segundo Adão, trazendo ali a reconciliação, né? Trazendo ali o que? O cumprimento de João 3,16, trazendo a vida eterna pela fé, né? Efésios 2,8, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, esta é universal. Tanto não seria ali só para os hebreus, não é? O que foi através do Adão, né, que veio ali o pecado, ali foi para os hebreus, foi para aquela geração, para aquela nação, para aquele povo, porque pecado é o quê? Pecado era a transgressão da lei, né? Então nós vemos lá em Romanos 8, que diz que nenhuma condenação há, né, para aqueles que estão em Cristo. Então quando ali passou da transição de Jesus de Nazaré para Jesus Cristo, nenhuma condenação, né, existiria mais para eles que viviam ali no pacto da lei. Mas lembre-se que nós já viemos, já nascemos no novo e vivo caminho, no novo pacto, pacto da graça. Sabemos que a profecia de Isaías foi 700 anos antes de Jesus de Nazaré. Mas esta profecia de Isaías, né, foi universal. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá. Lembra que Jesus veio da tribo de Judá, não de Levi. E Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, né? Então veio nos dias do quê? De Ezequias. Lembra lá que o ministério de Jesus de Nazaré, né, foi dado ali através do Atalaia Ezequias, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Bem, rei de Judá. Olha aqui. Ouve, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor, né, Yahweh, é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Então, Jesus de Nazaré, ele veio
para o que? Reconciliar a terra com o céu com a terra. O ministério de Jesus era de reconciliação. O versículo 19 de Isaías 1, se quiseres, e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. A glória futura do Israel espiritual. Então aí sim é universal, não é o Israel físico, mas Israel espiritual, o Israel que já está no reino de Deus, né? Então aqui é uma profecia de Isaías, aqui, ó, palavra que em visão veio a Isaías. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será o quê? Estabelecido no cume dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele o quê? Afluirão todos os povos. Então vocês leiam aí até o versículo 8. Aqui no versículo 5 diz assim, ó, vinde, ó casa de Jacó, né? Está falando lá então com Israel. E andemos o quê? A luz de Yahweh. A luz. Então lembre-se que em Atos 22, versículo 8, ali Jesus de Nazaré era o quê? Luz. Luz. Não é verdade? Também está cheio a sua terra de ídolos, né? Adoram a obra das suas mãos, aquilo que os seus próprios dedos fizeram. Então vocês leiam direto até o 8. A sua terra está cheia o quê? De prata, de ouro, né? As coisas que o homem põe à frente, né? Da reconciliação, põe à frente do amor. João 1:1 vem nos dizer que o verbo, né, encarnado, né, era universal, não veio só para Israel, porque desde o princípio, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Versículo 12, mas a todos quantos o receberam, né, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Ovelhas? Não, filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse nós, né? Eles estão falando lá, eles são os judeus, nós, né? Mas ele habitou entre nós, mas ele habita também, né, dentro de nós. Então aqui o verbo se fez carne e habitou entre os judeus, mas nós que estamos no novo e vivo caminho, né, estamos já no reino de Deus, nós falamos, e o verbo, né, se fez espírito e está dentro de nós. Não é verdade? Todo o livro de Isaías, né, é uma profecia universal. Isaías 29:13 diz assim, disse assim Yahweh, visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios, né, me honram, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu, né? Mas ele diz aqui, continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo, né? Deus é bom, maravilhoso, sim. Obra maravilhosa, e um portento de maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá. A sabedoria dos seus sábios, né, esses que maquinalmente ficam aprendendo um com o outro, né, perecerá. E a prudência dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito, né? Ai daqueles que fogem para a religiosidade
e escondem, põem de lado assim a graça já consumada de Deus na cruz, não é verdade? Então, ai dos que escondem profundamente o seu propósito de Yahweh e as suas próprias obras fazem às escuras e dizem: quem nos vê? Quem nos conhece? Então, estes que fogem para as suas obras, esquecendo a obra já consumada, né? O homem, ele faz muita obra, né? Em nome de Deus. Mas a obra de Deus já foi consumada na cruz, né? João 3,16 já foi consumada na cruz. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, aqui em Marcos 7, Jesus e a tradição dos anciões. E a tradição de Jesus? E a tradição é dos homens, né? Lembra que nós lemos agora. Maquinalmente aprende homem com homem. Jesus e a tradição dos anciões, o que contamina o homem. Então, vocês vão lendo aqui, Jesus repete aqui, ó. Jesus repete: quando voltaram da praça, não comem, nem se... né, aquilo que eles estavam aqui reclamando, né? Ora, reuniram-se a Jesus, os fariseus e alguns escribas vindo de Jerusalém, os escribas, tá vendo? Aqueles que escreviam a lei. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam o pão com as mãos, né? Então, porque era costumes, né? Chegar a lavar as mãos, tudo é costumes, né? Claro que nós sabemos que é higiene. Mas naquele tempo, lavava-se as mãos, até quando chegava-se ali no tabernáculo, sempre lavava as mãos, né? Antes de entrar. Mas o que eu quero dizer é que Jesus, ele repetiu. Respondeu Jesus aqui, ó: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, né? Como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, esta mensagem é universal, né? Ultrapassa, atravessa os nossos dias. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Isso acontece aqui ou é alguma coisa assim que a gente não vê por aí? Que diz: negligenciando o que? O mandamento de Deus, né? Guardais a tradição dos homens, se disse-lhes ainda. Rejeitosamente rejeitas o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Né? Pois Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe. Então hoje o que a gente mais vê é o que, gente? Então, né, mera coincidência, nós vamos pregar o evangelho, aí abre, né, um texto sem o contexto, e o que a gente vê mais hoje é autoajuda, né? Autoajuda que não ajuda, porque apenas dispersa a nossa mente para que nós não entendamos, né, a real mensagem. Então, eles desviam a mensagem para o que eles pensam, para o que eles querem, aos objetivos, né, de cada um, né? Então, é aquele ditado, cada um no seu quadrado, né? Então, a gente acaba se dispersando, né? Então, é isso aí, desse jeito. Quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Então, vamos lembrar, né, que aqui a palavra é o tempo da lei, não é verdade? Então, muitas, quando é conveniente, eles leem, né, como sabe que é metáfora ou às vezes linguagem de figura, sabe que é para uma nação, foi um tempo, cultura, mas às vezes eles extraem aquilo como doutrina para os nossos dias. Então por isso nós temos que entender texto, né? Porque texto sem contexto é pretexto para a gente se desviar e não ficar liberto, né, das trevas, da ignorância. João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A mensagem de Jesus de Nazaré, na última ceia universal, vem desde a profecia em Isaías 9, que diz: porque um menino nos nasceu, né, um filho se nos deu,
O governo estava sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Pai o quê? Da eternidade. O corpo físico tem eternidade, gente. Príncipe o quê? Da paz. Então, Pai da eternidade, Príncipe da paz, né? Então, a mensagem universal de Jesus de Nazaré na última ceia, né? Que ali não era só para uma nação, mais nação de Israel, mas era universal, né? Começou aqui, na profecia de Isaías 9, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo estava sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então, esta a passagem diz que ele, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Esta mensagem de Jesus de Nazaré foi universal. Pai da eternidade. Aqui ele estava falando que é pai só do corpo físico, que nasce e morre uma vez só. Pai da eternidade. O corpo físico não é eterno. Príncipe que da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz, o que? Sem fim, sobre o trono que de Davi e sobre o seu reino. O trono de Davi, né? Dos Hebreus, e sobre o seu reino, o reino Jesus Cristo, né? O único mediador, Cristo, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para o quê? Para sempre. É até Jesus de Nazaré? Não, para sempre. O zelo de Yahweh dos exércitos fará isto. Vai fazer, fez, vai ir lá, vai fazer um pouquinho, depois vai voltar para continuar? Não, fará isto. Jesus disse na cruz, está consumado. Aqui em João 14, Jesus, ele estava preparando, né, se preparando. Então ele disse, deixo-vos a paz. Deixa o quê? A paz. Ele era o príncipe da paz, né? Então, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste que eu vos disse, vou e volto para junto de vós, né? Então, foi o Jesus físico que foi para se, né, para vir com o corpo glorificado. Não, né? Lembra que o anjo falou, esse mesmo Jesus que viste subir é o mesmo que vai voltar, né? Espírito, né? Não foi Jesus físico, carne que subiu. Vou e volto para junto de vós. Então, ele não nos deixou órfãos, ele está, né? A palavra diz que ele está dentro de vós. Eis que estou convosco todos os dias. Jesus mentiu? Se me amasses, alegrar-vos-eis de que eu vá para o Pai, né? Isso quer dizer, gente, a mesma autoridade, né? Lembra Hebreus 1, versículo 5 e 6 ali, né? Aquele que foi gerado, né, como filho, né? Que outra vez foi introduzido na terra, né? Agora como filho, outra vez, porque, né? Como já vimos em outros... Hoje ele foi Ezequiel, ele foi... Bem, essa é outra história. Mas ouviste que eu vos disse. Então, ele, quando fala que está sentado à direita do Deus Pai, quer dizer, com a mesma autoridade, disse-vos agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creias. Então, não estão acreditando, que eles estão esperando ainda acho que o Filho do Homem, né? Que eles estão esperando o Jesus físico. De novo, vir morrer na cruz de novo. Meu Deus, já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo. O príncipe o quê? Do mundo. E ele nada tem o quê? É em mim. Que é, né, o físico. Deus, ele é espírito.
Contudo, assim procede para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos nós daqui. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas, galáxia, muitas dimensões, muitas moradas. Se assim eu não for, eu não teria dito para vocês, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, esse lugar, gente, é o reino espiritual. Ele estava ali, o físico, falando que é preparar o lugar, que no mundo espiritual, há muitas dimensões. Lembra lá que Paulo foi uma delas para falar com já o Cristo glorificado, não é verdade? Por isso ele ficou confuso. Não sei se eu estava no corpo, se fala do corpo, não sei, porque é espírito. Deus é espírito, trata com espírito. Também lembra que João, ali na ilha, ali no Apocalipse 1, você veja que ele está falando que em espírito. Lembra também que Ezequiel, lá quando vocês lê lá, acho que no capítulo 2, que quando começa ele a falar com Ezequiel, estou falando, o Espírito entrou dentro de mim. Presta atenção, gente, pelo amor de Deus. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não for, não vou ter dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, Então, lembra que o anjo falou, esse mesmo que vocês vistem subir, é o mesmo que vai descer. Então ele preparou esse lugar, esse reino espiritual, esse reino eterno. Acabamos de ver lá em Isaías 9, que ele veio trazer o quê? A eternidade, para que onde eu estejas, vós também. Lembra da passagem do ladrão, que ele falou para aquele ladrão que creu, hoje mesmo estarás comigo no reino, Não estava dizendo que ia para o céu, porque nem ele foi para o céu naquele dia, ele ficou mais, andou por ali, mais de 500 pessoas viu, ele, comeu ainda peixe com o Pedro, foi lá no mar, mandou ele pescar, e etc, etc. Andou com aqueles dois ali naquele caminho, e eles reconheceram ele ali no partir do pão, na comunhão, no partir do pão. Então, nem ele foi. Então, ele disse para o ladrão assim, hoje mesmo estarás comigo no reino espiritual, entendeu? No reino espiritual, no reino, na nossa origem. Quando Cristo glorificado deu ali a mensagem a João, no Apocalipse, capítulo 2, vocês vejam aqui que porque todas as cartas, foram universal, já não foi só para aquelas igrejas ali que foi fundada ali, mas foi universal. A mensagem, gente, é universal, A mensagem. Então, capítulo 2, do versículo 11, diz assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito, quando é o Espírito, é universal, Diz as igrejas, mas aqui não é igreja, cimento armado, que nós conhecemos, O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Estou falando aqui da segunda morte porque tem uma primeira morte, A primeira morte é o quê? É uma morte que todo mundo morre, que é o corpo físico. Mas nós continuamos o quê? Vivos. Então, quem tem ouvidos para ouvir, de maneira nenhuma, vai enfrentar o quê? O dano da segunda morte, que é a morte do espírito, morte espiritual. A nossa origem, gente, é um espírito que nós estamos aqui no barro. Não é o humano que tem um espírito. Presta atenção, menino. Lembre-se que o Hebreus 1:1 diz que é Deus que falava através dos profetas, Então, Miqueias 2 diz assim, levantai-vos e ide-vos embora, porque não é lugar aqui de descanso. Ide-vos por causa do quê? Da imundície que destrói, sim, que destrói dolorosamente. Se houver alguém que, seguindo o vento da falsidade, mentindo,
diga: eu te profetizarei do vinho e da bebida forte será este tal profeta deste povo. Mas tive que parecer profeta aí, adivinhando CPF, entendeu? Adivinhando que você se livrou de sepultura, essas coisas assim, entendeu? Sai fora, menino. Mateus 11:13 diz que os profetas profetizou só até João, tá bom? Então, olha aí a mensagem universal de Jesus na última ceia, na sua doutrina, né, no seu ministério. Olha o que ele deixou para o seu povo. Se você está enquadrado aqui, está tudo bem. Se a sua religião está enquadrada aqui, é unida nisso, não tem divisão, não tem contenda, não tem problema, então está tudo certo. A exortação, o que é a paz e a pureza. Porque ele é o que veio o quê? Isaías 9, 6 e 7, ele é o quê? Príncipe da paz. Então ele veio trazer, então, segue a paz com todos e a santidade, separação de confusão, sem a qual ninguém verá Yahweh. O céu que acabamos de falar, gente, é o reino espiritual, entendeu? Presta atenção nas metáforas, entendeu? Porque aqui diz aqui, ó, João 3,13, ora, ninguém subiu. Aí aqui está falando do céu aí, que todo mundo fala que vai encontrar com Abraão, vai encontrar com fulano, com ciclano lá no céu. Como é que pode? Meu corpo físico não sobe, entendeu? Então, se você... Como é que você vai encontrar tua mãe, teu pai, fulano, ciclano, lá, corpo físico, Abraão, corpo físico, entendeu? Agora, o resiliente dele é outra coisa, entendeu? Assim como o resiliente de Jesus de Nazaré, né? É o Cristos, que recebeu a incumbência lá quando era Ezequiel, né? Filho do homem, com esse rolo aí fala lá pro pessoal de Israel, aquele povo rebelde. Então, agora esse céu, olha, ninguém subiu, né? Lembra que o anjo falou lá no livro de Atos? Esse mesmo que você está vendo subir, como é que vai descer? Então, esse céu aí, olha, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. Não foi Jesus de Nazaré que desceu de lá, mas foi o que? O resiliente. A saber, o Filho do homem, né? Esse Jesus aí que vocês andou com eles, né? Que está o que? No céu. Que ele está assim, na mesma autoridade, no mesmo patamar, entendeu? Então, esse que vocês conheciam, porque o homem conhecia o Filho do homem, né? Que era costume, sim, dos judeus, Filho do homem, põe de pé e falarei contigo. Porque o Filho de Deus, eles ficaram na dúvida, e não acreditaram que era Messias, e muitos não acreditam até hoje, que está esperando o outro vir, sei lá de onde. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja o que? Levantado. Levantado como filho de um homem, né? Não, para que todo que nele o que crê tem o que? A vida eterna. Foi Jesus de Nazaré, entendeu? O homem, é homem que promete vida eterna? Não, Cristo, não é isso? Não é isso, verdade? Presta atenção, hein? Deus amou muito de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o Filho de Deus, né? O Filho do homem, Jesus de Nazaré, né? Tinha o resiliente Filho de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? Porquanto Deus enviou o seu Filho ao que é o mundo, né? O seu Filho, né? Está lá em Hebreus 1, versículo 5 e 6, né? Eu hoje te gerei, né? Diz assim, qual é o anjo que eu falei? Eu hoje te gerei, hein? Novamente introduzi na terra, né? Mas são todos, Hebreus 1,14, não são todos ministradores, são todos ministradores, mas como filho foi só Jesus, entendeu? Não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Hebreus 13, versículo 20, ora, o Deus da quê? Da paz, né?
que tornou, então sinal que ele já tinha vindo, né? Tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Então, a mensagem da paz, na ceia ali, ele trouxe esta aliança, o que? Eterna. Aliança eterna de o quê? Da comunhão, do partir do pão. Não foi ritual, fazer isso em memória de mim. E falou isso para os discípulos, né? Fazer isso de você ficar aí na boa, entendeu? Que eu não morrer não. Eu vou ali na pedra daqui a pouco. Quando for procurar eu, não estou mais lá, entendeu? Porque eu estou pregando para vocês que eu estou trazendo vida eterna. Eu sou o primeiro a mostrar a vocês aqui, o primogênito, entendeu? Eu vou aparecer para você, vou comer peixe, vou chamar Pedro, vem. Você não fala, Pedro, que eu sou fantasma. Acredita no que eu preguei para vocês, meu Deus do céu. Aqui em Mateus 10, está escrito assim, ó. As dificuldades, não penses que vim trazer paz na terra. Não vim trazer paz, mas espada. Mas, irmã, você acabou de falar que os príncipes da paz trazer espada. Ele veio trazer o que? Justiça. Pois vim causar divisão entre o homem, ele veio separar o joio do trigo, né? Entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra, assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Porque os que são contra, entendeu? Que são contra, os opositores, estão perto de nós, assim como Judas, até o próprio Pedro esteve ali com Jesus. Lembra que Jesus chamou ele de Satanás? Teve um momento que chamou ele de Satanás, né? Satanás quer dizer opositor. Reda-te de mim, Satanás. Porque a gente quer entrar no propósito e os propósitos, às vezes, dos nossos semelhantes, né? Às vezes é diferente, tem outro endereço, né? Então, ele vem trazer justiça. Lembra-se que lá em Mateus 7, versículo 22, o que acontece ali? Né? É lideranças, né? Porque não é o liderados, que diz assim, eu fiz maravilha no seu nome, eu curei no seu nome, eu fiz tantas coisas no seu nome. Mas, no 23, que é dito a eles, não vos conheço, apartai-vos de mim. Então, essa espada que Jesus veio trazer, não adianta um coração fingido, não adianta um propósito humano, né? Esse povo me louva com os lábios porque fica aprendendo homem com homem. Às vezes eu vejo pessoas cheio de versículos formadinhos para aquele objetivo, né? Como doutrina, como ensinamentos, mas nós temos o quê? O evangelho que Paulo recebeu e pregou, né? O que vem dos altos céus, né? A gente tem que ser iluminado pela luz, né? Aqui em Gálatas 1. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, né? 10. Porventura procuro eu agora o favor dos homens? Sou de Deus. Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria o que? Servo de Cristo. 1 Pedro 3. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a sua língua do mal e evite que os seus lábios falem o quê? Dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos de Yahweh, o que? Repousam sobre os justos. Quem são justos? Vai lá em Romanos 5. E os seus ouvidos estão o que? Abertos às suas súplicas. Mas o rosto de Yahweh está contra aqueles que praticam males. 1 Pedro 4, ora, o fim de todas as coisas está próximo. Qual o fim?
o fim de todas as coisas daquilo que Jesus estava pregando, que ele veio fazer, né? Não é o fim de mundo que está falando, de todas as coisas que eu tenho dito. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações, acima de tudo, porém, tende o que? Amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados, né? O amor. Então nós tivemos tanto amor, né? Tanta unidade. 1 Pedro 3, finalmente sede todos de igual ânimo, compadecidos fraternalmente, né? Amigos misericordiosos, humildes, não pagando mal, né, por mal, ou injúria por injúria, não é verdade? Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofras por praticares o que é bom do que praticar o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, né? Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou o quê? Aos espíritos em prisão. Lembra-se, gente, Isaías 61, né? Se inscreva, deixe seu like. Se inscreva, deixe seu like. Se inscreva, deixe seu like. Nunca pare de lutar, nunca pare de sonhar.